É um prazer dar início a mais essa sessão da Academia Nacional de Medicina. Eu queria agradecer os acadêmicos, acadêmicas presentes, aos nossos convidados e principalmente aos apresentadores que contribuíram para essa excelente tarde. Então, dentro do programado, eu queria inicialmente colocar em discussão a ata da sessão anterior. Se algum acadêmico tiver algum comentário, correção sobre a ata, por favor, se manifeste. Tenho a impressão que não há comentário, e não havendo, eu passo então a palavra ao acadêmico Carlos Eduardo Brandão, secretário da Academia Nacional de Medicina, para as comunicações da Secretaria. Boa noite a todos, excelentíssimo presidente, professor acadêmico Rubens Beaufort, excelentíssimo ex-presidente acadêmico Pietro Novelino, caros confrades, caras confreiras, convidados, senhoras e senhores. Eu vou apenas compartilhar aqui com vocês a tela para mostrar um pouco do relatório da Academia Nacional de Medicina e das próximas atividades que virão. Nós tivemos, então, nessa tarde e noite, o simpósio da sessão de cirurgia sobre desafios terapêuticos em oncologia, coordenada brilhantemente pelo acadêmico José Jesus Camargo, Rossano Fiorelli. E queremos informar sobre as futuras reuniões da Academia Nacional de Medicina. Nós teremos no próximo domingo o início do curso de emergências clínicas da Academia Nacional de Medicina, agora no seu módulo de psiquiatria, quer dizer, terminamos o módulo de clínica médica e o módulo de pediatria, e agora estamos entrando no módulo de psiquiatria, e no próximo domingo, às 10h30, teremos duas apresentações, uma sobre agressividade e agitação psicomotora, e outra sobre comportamento suicida. Na próxima quarta-feira será a sessão solene de aniversário da Academia Nacional de Medicina, e de hoje a uma semana, a sessão ordinária da Academia Nacional será uma reunião fechada com a bancada acadêmica. No dia 8 de julho, um evento que contará com a organização do acadêmico Maurício Magalhães, Patrícia Rocco, José Suassuna, sobre novas fronteiras na prática médica, e alguns outros informes que passarei a seguir. Então, na semana passada, nós tivemos a sessão sobre imunoterapia contra o câncer, que foi coordenada e organizada pelo acadêmico Paulo Rossi, e teve como debatedores o acadêmico Gilberto Schwartzman, avaliando essa intensa revolução que surgiu nesses últimos anos de imunobiológicos, imunoterápicos, inibidores de checkpoint no tratamento do câncer. O evento contou ainda com a participação dos acadêmicos Omar Lupe, Daniel Tabac, Mônica Gadelha, e do membro do programa da Jovem Liderança Médica da Academia, Marcelo Queiroz, além do ex-ministro da Saúde, Nelson Tait. Nessa tarde e ainda nesse período da noite, estamos tendo ainda o curso de extensão em cirurgia da Academia Nacional de Medicina, com apoio do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, sobre desafios terapêuticos em oncologia cirúrgica, que destacou, entre outros tópicos, tumores de face, com o acadêmico Jacob Kligerman, tumores da traqueia, com o acadêmico José Camargo, a cirurgia citoredutora de mama, com o acadêmico Maurício Magalhães, agora essa última palestra com os tumores cerebrais primitivos, com o acadêmico Paulo Niemeyer. Como chamei a atenção, o curso de emergências clínicas está entrando no seu módulo de psiquiatria. Esse curso de emergência é um sucesso, com mais de 10 mil inscritos, sobre o apoio do laboratório DASA e com a plataforma Jaleco. Teremos essas duas palestras sobre agressividade e agitação motora, com o Dr. Alexandre Valença, e comportamento suicida, com o Dr. Flávio Kapczynski, de Porto Alegre. Acabei de receber agora o folder, a arte final da nossa sessão solene de aniversário da Academia Nacional de Medicina, no próximo dia 30 de junho, comemorando o 192º aniversário da Academia Nacional.
a qual o presidente Rubens Belfort terá a oportunidade de apresentar uma série de novidades, como o Programa da Memória Virtual da Academia Nacional de Medicina, o Museu Virtual da Academia Nacional de Medicina, do Centro da Memória Médica, entre outros assuntos. No próximo dia 1º de julho, não haverá uma sessão científica, mas uma sessão fechada para a bancada acadêmica. Esse é o folder já da reunião do dia 8 de julho, de hoje a 2 semanas, que será coordenado pelos acadêmicos Maurício Magalhães, Patrícia Rocco, José Suassuna, e que abordará as novas fronteiras na prática médica, como o médico deve se preparar para o futuro, né? E terá, entre outros tópicos, toda uma informação com relação à área de informática, à área de preparação do seu consultório do ponto de vista fiscal, entre outros assuntos. Algumas atividades dos senhores acadêmicos. No dia de ontem, o excelentíssimo presidente Rubens Belfort participou desse painel sobre o papel da Universidade da Ciência na pandemia, juntamente com o reitor da Universidade de São Paulo, Nelson Sais, o ex-ministro Renato Janine Ribeiro e a reitora da UFMG, Sandra Regina Goulart Almeida. O acadêmico Paulo Busch participou também no dia de ontem dos seminários avançados em saúde global e diplomacia da saúde sobre cooperação Sul e Sul, diplomacia da saúde e pandemia. Ainda na noite de hoje, às 19 horas, o acadêmico Carlos Alberto de Barros Franco participará desse seminário do Hospital Copstar São Vicente, da Rede DOR, sobre encontros em medicina intensiva, abordagem e tratamento do pneumotórax e do pneumomediastino dos pacientes com Covid-19, através da plataforma Zoom. Nosso acadêmico querido confrade Natalino Salgado, reitor da Universidade Federal do Maranhão, a nossa assessoria de imprensa, a Cláudia Juber, que informa que ele recentemente publicou no jornal O Estado do Maranhão esse artigo sobre a outra forma de ver a arte, na qual ele comenta as mudanças impostas pela pandemia, a disponibilização de inúmeros acervos em formato digital, e ele exalta também nesse artigo a cultura, a arte brasileira, e lembra com certa nostalgia e saudade das festas juninas, não é? Que nesse momento de pandemia estão, de alguma forma, minimizadas, não é? Pela própria necessidade do distanciamento social. Dois comentários finais, duas lembranças finais. O programa das Jovens Lideranças Médicas da Academia da Medicina. Esse é um programa vitorioso, sob a coordenação da professora e acadêmica Patrícia Rocco. A partir do dia 1º de julho se iniciarão as inscrições de novas candidaturas para a turma desse programa de Jovens Lideranças Médicas. Aquelas pessoas interessadas, os acadêmicos que quiserem indicar colegas médicos até 40 anos de idade para participar do programa da Jovem Liderança Médica. Um outro informe também, que a Academia Nacional de Medicina apoia essa segunda conferência chamada HackMed Conference, que acontecerá entre o dia 5 e 10 de julho, totalmente online, que contará com a participação de vários nomes do setor de saúde, tecnologia, inovação, mercado financeiro, educação, empreendedorismo, e entre eles eu destacaria os acadêmicos Paulo Rossi, Giovanni Cherry e o presidente Rubens Belfort. Para finalizar, estão abertas as inscrições para os seminários da Academia Nacional de Medicina, que se iniciarão no dia 8 de julho. Essas inscrições poderão ser feitas diretamente na própria Academia Nacional, pelo site da Academia, e as inscrições se encerram nesse próximo dia 1º de julho. Lembrando que os seminários da Academia Nacional de Medicina, ele tem exatamente como objetivo um melhor conhecimento, um programa de educação médica continuada sobre tópicos relevantes na área da pesquisa biomédica, ciências básicas e sua potencial interação com o campo da medicina interna. Eram essas, senhor presidente, os relatos da Secretaria-Geral da Academia Nacional de Medicina. Muito obrigado, acadêmico Azevedo Brandão. Só uma pequena correção.
esse simpósio, o seminário que ele se referiu com o reitor foi da Universidade Federal de São Paulo. E na véspera houve também um seminário com a presença do acadêmico Paulo Bus e da jornalista Cláudia Colucci, algumas autoridades da Unifesp. Eu participei também pela Academia Nacional de Medicina. Esse congresso acadêmico reuniu mais de 10.000 pessoas e abordando diferentes aspectos da educação e da vida universitária no Brasil. E o acadêmico Paulo Bus, como sempre, foi uma das estrelas das atividades e participou fortemente da questão da globalização das ações para a vacinação no Brasil. Então, foram essas as informações. Eu queria realmente reforçar também o que o acadêmico Carlos Eduardo Brandão falou sobre o aniversário da academia, que vai ser, então, na quarta-feira, 18 horas. Sai um pouco da nossa rotina de dia e horário. Mas é quarta-feira, das 18 às 20 horas, e nós estamos preparando uma sessão dinâmica. Nós vamos ter uma mesa virtual importante e com a presença de pessoas e instituições que têm dado apoio muito forte para a nossa academia, desde a presidência da Academia Brasileira de Letras, da Academia Brasileira de Ciências, até grandes representantes do setor da saúde no Brasil, inclusive o CEO do Laboratório Fleury e a presidente do Conselho de Administração do DASA. Então, acho que vai ser uma cerimônia curta, dinâmica e, evidentemente, abrilhantada pela presença dos acadêmicos e acadêmicas. Se algum dos confrades agora quiser fazer uso da palavra, por favor, o acadêmico Carlos Eduardo Brandão, por favor, o primeiro. Excelentíssimo presidente, apenas para... Eu acho que acabei não comentando, mas no dia 6 de julho, né, com a sua concordância, haverá a Sessão da Saudade em homenagem ao professor Fúvio Piled. Né? Eu acabei de receber agora um telefonema do acadêmico Fábio Jatene, confirmando a presença no dia 6 de julho dos 3 oradores que falarão em nome da academia, né, que será exatamente o professor Fábio Jatene, o professor Eduardo Krieger e o acadêmico Raul Kutait. Então, apenas para lembrar que a Sessão da Saudade em memória do acadêmico Fúvio Piled será na próxima terça-feira, sem ser essa a outra, dia 6 de julho, às 18 horas, com a presença desses 3 acadêmicos representando a academia e falando em nome da academia em homenagem e reverência ao acadêmico Fúvio Piled. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Acadêmico Sabrá, por favor. Senhor presidente, Rubens Belfort Júnior. Um minutinho. Sandra, sem querer, você abriu uma tela. Um minutinho. Sandra, você não, a tela é minha, presidente, a tela é minha, é rápido. Então tá bom, tá? A tela é sua. Vou citar apenas 3 tópicos. O que está aqui nessa tela? Em primeiro lugar, chamar a atenção para o trabalho do colega Madra, publicado agora, né, no Clinical North America, em que ele chama a atenção de que a alergia alimentar, sobretudo o trato digestivo, tem que ser evitada, porque senão o sistema nervoso central vai acabar entrando em autismo. O trabalho seguinte, do Perret agora, também mostra que os neurônios devem ser protegidos não apenas durante a gestação, mas durante toda a vida, que qualquer reação de alergia alimentar vai induzir autismo. Apenas essas 2 menções, Excelência, para dizer que agora a literatura mundial está começando a se aproximar das conclusões de meus estudos já há mais de 6 anos, de que a alergia alimentar provoca autismo e que, se tratarmos a alergia alimentar, conseguimos recuperar o autismo. Apenas eu digo isso, Excelência, porque avolumam-se esses trabalhos e nós precisamos continuar à frente. É uma alegria muito grande eu me sentir à frente dessa literatura e representar esta casa que muito me honra. Em segundo lugar, Excelência, dentro desse mesmo aspecto, nós sabemos que há uma
pandemia de alergia alimentar e autismo em todo mundo. As incidências estão aumentando. Hoje nasce um autista para cada 40 nascimentos. Excelência, isto é uma situação estatística catastrófica. A alergia é mais do que isso. Para cada 10 nascimentos, nós temos 3 crianças que vão ser alérgicas. Então, eu gostaria de propor à academia, e vou encaminhar a Vossa Excelência em primeiro lugar, ações nacionais que a nossa academia pode fazer, porque meus estudos já mostram como evitar a alergia alimentar, e mais do que isso, o meu artigo publicado há 2 meses no Journal of Pediatric Gastroenterology Nutrition, que mostra como qualquer clínico faz o diagnóstico através da anamnese da alergia alimentar. Então, são campanhas nacionais que eu acho da maior importância e acho que a nossa academia deve se engajar. Em terceiro lugar, Excelência, agradecer à academia o modo carinhoso como eu fui tratado por todo o nosso staff e por todos os meus colegas durante o módulo de pediatria, e que eu tive a honra de apresentar à Sociedade Médica Brasileira colegas da mais alta expressão com excepcionais conferências. Obrigado, Excelência, pela oportunidade da fala. Muito obrigado. Sim, eu recebi hoje do acadêmico Sabrá essas sugestões para envolvimento da Academia Nacional de Medicina nessa área problemática, e nós vamos analisar com calma, ver o melhor encaminhamento, considerando que é uma área que, evidentemente, afeta a pediatria, imunologia clínica e também a psiquiatria. Nós vamos ter que pensar a estratégia correta e trazer outras entidades científicas para que a gente possa levar um movimento de convergência, né? Eu passo a palavra agora, então, ao acadêmico Walterzinho. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Rubens Belfort, excelentíssimo presidente Pietro Novellino Auguri, colegas, confrades e os convidados. Eu hoje vou fazer uma doação, na realidade, para o nosso arquivo, para engrandecer a memória de um já falecido confrade, que foi meu professor, que é o professor José de Paulo Lopes Pontes. Ele é o pai do nosso confrade Eduardo Lopes Pontes. E o que eu vou oferecer para o arquivo é o roteiro de observação clínica da quarta disciplina de clínica médica do Hospital São Francisco de Assis, onde eu fiz o curso de medicina clínica. E eu resgatei nos meus achados aqui em casa esse roteiro de 71, eu fiz a clínica médica em 72, 73, eu vou doá-lo para a academia, provavelmente irá para a pasta do nosso querido professor Lopes Pontes. Então, está aqui, se conseguir foco, não sei se vai dar foco, senão mando depois. Não vai dar foco. Aí, talvez. Então, esse é o roteiro de 71, de observação clínica, e eu tenho também o de 81, 10 anos depois. Eu vou mandar os dois, então, para a academia, e provavelmente a Paulo os colocará na pasta do nosso querido Lopes Pontes, professor emérito do FRJ, quando faleceu. Muito obrigado, era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado. Em relação ao comentário também do acadêmico Sabrá sobre o sucesso desse curso, realmente a pediatria foi realmente uma continuidade dos sucessos anteriores, e agora a próxima unidade com psiquiatria também vai ser, continua com uma grande aceitação. Nós estamos com 2 cursos também já sendo programados e vão ser trazidos para aprovação logo, um sob a coordenação de vários acadêmicos, Marcelo Barcinski, Gerson, que vai contar com a participação da FAPERJ e provavelmente também, ou talvez também, com a participação da FAPESP, no sentido de realizar um curso de gestão relacionada à pesquisa, quer dizer, trazer informações úteis para indivíduos que façam pós-graduação, pesquisadores interessados em pesquisa, como pleitear recursos, como aprender a analisar editais, como ir em busca desses editais
e eu acho que vai ser uma atividade bastante interessante. A FAPESP está bastante envolvida, eu conversei também com o diretor científico da FAPESP, que aceitou, em princípio, a ideia. Eu acho que vai ser uma atividade única para o Brasil, com uma repercussão nacional. É uma área que nós entendemos que é necessário avançar, e provavelmente trazendo também gente da CAPES e do CNPq. Outra atividade que nós vamos também desencadear nos próximos meses é uma relacionada à gestão, mas gestão para o médico, em relação, não a um MBA em saúde, mas o equivalente, ou talvez um próprio MBA em medicina. A ideia é fazer uma trilha de cursos onde o indivíduo possa entrar e, caminhando naquilo que interessa, ele pode, de repente, ter completado uma carga horária que lhe permita ter o título de MBA nessa parte de medicina. Então, são duas atividades que eu acho que vão complementar esse sucesso que nós tivemos nesse primeiro projeto, que foi o curso de emergências médicas. Eu quero saber se tem mais algum acadêmico interessado. Presidente Pietro Novellino, por favor. Sem som, presidente. Ainda continua sem som, presidente. Agora com som. Excelentíssimo senhor presidente acadêmico Rubem Belfort Júnior, senhor secretário acadêmico Carlos Eduardo Brandão, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, senhores convidados que nos honram em assistir à nossa sessão hoje. Senhor presidente, a minha comunicação é muito rápida. Eu quero externar minha sensibilidade quando o acadêmico Walter Zinn, né, apresentou a obra que ele vai doar para a nossa biblioteca e que fará parte da história magistral do professor Lopes Pontes. Eu quero dizer que, além disso, o professor Lopes Pontes foi presidente da nossa casa e com uma gestão das mais brilhantes. Então, ao acadêmico Walter Zinn, tante grazie per l'augurio. Muito obrigado, senhor presidente. Excelente. Não creio que há algum acadêmico mais querendo fazer uso da palavra. Um outro assunto que também me foi pedido para eventualmente comentar aqui é a questão de voltarmos ou não a atividades presenciais. Não existe plano nenhum desse retorno, mas existe um número, eu diria, significativo de acadêmicos interessados em que se pense nessa possibilidade, que envolveria, do ponto de vista técnico, a necessidade de realizarmos reuniões híbridas, ou seja, teríamos acadêmicos presentes na nossa sede e, ao mesmo tempo, manteríamos essa sistemática de plataforma Zoom para dar uma abrangência maior a todas as atividades da nossa academia. A parte logística interna não é muito complicada, a gente, evidentemente, não serviria comida, a gente poderia fazer um sistema que cada acadêmico já sentaria numa poltrona pré-designada para evitar aglomerações, poderíamos mudar a dinâmica dos banheiros para evitar que mais de uma pessoa ficasse lá dentro, etc. Todas elas são questões ainda discutíveis, porém nós acreditamos que seria indispensável termos não apenas os acadêmicos vacinados, mas também o nosso corpo técnico, porque temos apenas uma ou duas pessoas que foram vacinadas, e teríamos que, portanto, aguardar isso. Eu não sei qual é a sistemática do Rio de Janeiro, se o fato de trabalharem na academia poderia estar vinculado a alguma atividade educacional e elas serem incluídas em algum programa prioritário de maneira legal, evidentemente, ou não. Se alguém tiver informação nesse sentido, seria importante poder transferir para mim ou para a nossa secretaria, para a gente fazer isso. Existe também a dúvida em relação aos elevadores.
Elevadores, de maneira geral, são usados de uma pessoa apenas, ou duas de máscara. E as pessoas que quiserem também podem ir pela escada e fazer ainda um teste ergométrico, talvez no 4º ou 5º andar. A gente pode, o Walter que está perguntando, ele pode bolar alguma estratégia, Walter, para um teste ergométrico no 4º andar, um copinho de água no 7º. Bom, são brincadeiras, mas nós estamos pensando nisso, pensando, muita prudência. A Academia Brasileira de Letras está também passando por um processo semelhante de reabrir ou não. Eles estão numa situação mais crítica, porque não conseguem fazer as nossas reuniões. Nossas reuniões, a verdade é que, claro, todos nós sentimos muita falta da proximidade física, de uma série de coisas, mas a academia continua funcionando, né? Então, nós vamos continuar com calma, avaliando essa situação de maneira constante e, para deixar alguns acadêmicos menos preocupados, obviamente, jamais faremos qualquer iniciativa desta sem uma ampla discussão e uma votação. Não vai ser possível ter unanimidade, porque, felizmente, a academia nunca é unânime, mas a gente vai, com calma, pensar nisso nos próximos meses. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Não havendo, então, eu passo, então, a sessão para o acadêmico José Jesus Camargo, que vai apresentar o próximo apresentador. Conforme já falamos de tarde, essas reuniões têm sido excelentes, também para resgatar, divulgar aqui, trazer de volta muitos brasileiros que estão no exterior há anos com sucesso. E foi feito já um pedido para que as sessões de ciências aplicadas e as sessões de medicina também possam, talvez, fazer reuniões semelhantes. E, dessa maneira, a gente divulgar a nossa academia para essas pessoas que estão no exterior e também o inverso. Então, acadêmico José Jesus Camargo e Rossano Fiorelli, que estão dirigindo essa sessão. Camargo, por favor. Obrigado, senhor presidente. Ao montar esta reunião, eu corri o risco, sem dúvida, de dar um viés assumidamente tendencioso e reverenciar os grandes avanços da nossa arte cirúrgica. Não consegui evitar. Os cirurgiões são assim e a chance de que eles se modifiquem é muito remota. Mas eu não consigo deixar de reconhecer que nós não podemos ignorar os progressos que têm ocorrido com a terapia sistêmica do câncer, que tem modificado os horizontes terapêuticos em oncologia, forçando a admitir que, como todos os avanços tecnológicos, apesar deles, as terapias tópicas, como a radioterapia e a cirurgia, aparentemente chegaram aos limites respectivos de competência. Com a quimioterapia afirmada e a imunoterapia batendo a porta com áreas de vir para ficar, foi inevitável lembrar o tempo em que eu, como residente, participei de grupos que operavam tuberculose multiresistente depois de um tratamento medicamentoso prévio que incluía 4 ou 5 tuberculostáticos, visando reduzir a população micobacteriana. Essa estratégia persistiu até que entre essas drogas preparatórias passou a ser incluída a rifampicina, e a ausência de bacilos na peça operatória encerrou a contribuição da cirurgia no tratamento de formas multiresistentes de tuberculose. Como a história tende a se repetir, não parece nenhum absurdo supor que, no futuro próximo, os cirurgiões operarão apenas os resíduos sintomáticos, como sequelas de uma neoplasia dissipada pela terapia sistêmica. Para discutir a distância que estamos desse novo horizonte, nós convidamos o Dr. Leonardo Fonseca para discorrer sobre o presente e o futuro da terapia sistêmica em oncologia. Ele é graduado pela Faculdade de Medicina da USP, residência em Oncologia Clínica pelo Instituto do Câncer do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, e tem um fellow de pesquisa clínica no Hospital de Barcelona. É oncologista do grupo de tumores gastrointestinais do ICESP e é oncologista da rede DOR. Meu caro Leonardo, a palavra é sua. Em resumo, professor Camargo, eu entendi que a mensagem é
pode ter coisa boa também fora da cirurgia. Não há como negar isso como ameaça e como temor. Bem-vindo, Leonardo. Boa noite a todos. Queria agradecer o honroso convite e a honra de poder participar da discussão e trazer um tema bastante interessante. Obrigado ao professor José Camargo pelo convite. E nós gostaríamos de discutir nesses próximos minutos alguns pontos relacionados ao presente e futuro das terapias sistêmicas em oncologia. Acho que é um tema bastante interessante, bastante corrente, com inovações constantes. Não tenho nenhum conflito de interesse relacionado a essa apresentação. E, inicialmente, eu gostaria de mostrar as curvas epidemiológicas do câncer nos últimos anos. Esses são dados do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, onde à esquerda é possível observar que existe um aumento global na incidência de alguns tipos de câncer, principalmente câncer melanoma, câncer de mama, câncer de bexiga, e muito provavelmente esse aumento global na incidência tem relação com mudanças etárias na população, o aumento da exposição a fatores de riscos conhecidos e ainda não conhecidos, e obviamente a nossa melhor capacidade em realizar diagnóstico de câncer. À direita, podemos observar uma redução global na mortalidade em diversos tipos de câncer também, ao qual nós podemos dever principalmente a realização de diagnósticos precoces, onde a doença se encontra em potencialidade de cura, e também os avanços no tratamento, sejam eles cirúrgicos, radioterápicos e tratamentos sistêmicos de doenças metastáticas, que ainda incuráveis podem ter um aumento significativo da sobrevida com o uso da terapia sistêmica. Eu trago também alguns tumores que são relativamente frequentes, e que com o surgimento de diferentes drogas e modalidades de tratamento sistêmico, houve um aumento significativo na sobrevida desses pacientes em estadio metastático. Por exemplo, o câncer coloretal avançado era uma doença que nos anos 50 tinha uma expectativa de sobrevida mediana de aproximadamente 5 meses, na ausência de terapias capazes de modificar a história natural dela, e com a incorporação de diversos agentes quimioterápicos, agentes biológicos e terapias-alvo, hoje os estudos que avaliam esse tipo de doença mostram sobrevidas medianas de até 30 meses, sendo que alguns pacientes podem ser curados com estratégias cirúrgicas. E o melanoma metastático é uma doença extremamente grave em sua história natural. Com o uso de terapias citotóxicas convencionais, as taxas de sobrevida global em 2 anos giravam ao redor de 10%, e hoje aproximadamente 50% a 60% dos pacientes estão vivos em 2 anos com doença metastática com o uso de terapias-alvo e imunoterápicos. Além disso, existem outros tumores que são extremamente frequentes em nosso meio e que são de manejo muito mais complexo e que o desenvolvimento da terapia sistêmica se deu em poucos anos. Por exemplo, o carcinoma hepatocelular é um exemplo disso, um tumor extremamente complexo do ponto de vista clínico, já que ele integra uma doença de base, que é a cirrose hepática, e um tumor dentro de um paciente, em geral, com diversas fragilidades clínicas. E há 20 anos atrás, no final dos anos 90, início dos anos 2000, não havia nenhuma terapia sistêmica capaz de modificar a história natural da doença no estadio avançado, com uma sobrevida mediana estimada de ao redor de 5 meses. Isso mostra que diversos tumores são complexos e que o desafio de tratar esses tumores no sentido de aumentar a sobrevida é bastante difícil. Quando nós pensamos em terapia sistêmica no tratamento da doença metastática, existem diversas modalidades, não somente uma só. Desde a quimioterapia convencional, a quimioterapia citotóxica, é dirigida basicamente a frear mecanismos de proliferação e crescimento celular, é o desenvolvimento de terapias-alvo, que são dirigidas a alvos específicos da carcinogênese, e mais recentemente, com entusiasmo muito grande, em se utilizar o sistema imunológico e manipulá-lo no sentido de reduzir o risco de morte desses pacientes. O uso da terapia sistêmica foi o início do tratamento antitumoral, e o uso da terapia citotóxica, ele provém de incidentes descritos, como, por exemplo, o vazamento de gás mostarda por um soldado, com soldados expostos, onde foram observados que esses soldados tinham, como consequência dessa exposição, uma depressão de células medulares e uma regressão de linfonodos. Com isso, se gerou a hipótese de que essas medicações, essas substâncias poderiam ser utilizadas como medicação
no intuito de tratar pacientes que tinham linfoproliferação, e a partir daí, na década de 40, se reportaram casos de pacientes tratados com algum sucesso com o uso de mostarda nitrogenada. A partir daí se desenvolveram alquilantes, alguns deles que são utilizados até hoje, como o clorambucil e a ciclofosfamida, e também no início desse desenvolvimento as drogas antifolato, como por exemplo o metotrexato, também utilizado até hoje. E as terapias sistêmicas, essas diferentes classes de quimioterapia convencionais, uso de combinações de regimes e ensaios clínicos que se desenvolveram em diferentes tipos de tumores, levou a uma redução da mortalidade por câncer já observada a partir da década de 80, observando-se remissão completa de alguns tipos de tumores, mesmo em estágio metastático, por exemplo, os tumores germinativos de testículo, tumores hematológicos, e também um aumento na taxa de sobrevida por redução do risco de recidiva de outros tumores que eram operados, como, por exemplo, tumores de mama e tumores de cólon. Entretanto, cabe destacar algo que é bem conhecido, que a quimioterapia convencional ela traz uma gama grande de eventos adversos, muitos deles com impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes e que podem aumentar a chance de intercorrências clínicas, como, por exemplo, a mielossupressão, anemia, leucopenia, risco de infecções, nefrotoxicidade, neuropatia periférica, alopecia, que de alguma maneira nos fazem temer o uso dessas quimioterapias citotóxicas em alguns subgrupos que são mais frágeis do ponto de vista clínico. Com isso, a quimioterapia convencional foi capaz de nos trazer melhoras iniciais em mortalidades, ainda o pano de fundo para o tratamento de diversas neoplasias de hoje em dia, porém, há de salientar o risco grande de eventos adversos com essas modalidades. Com isso, e com um melhor entendimento dos pontos-chave de carcinogênese, nada mais racional do que pensar em terapias-alvo, aquelas terapias que podem ser dirigidas a alvos da carcinogênese da célula tumoral e que esses alvos não estariam presentes em células não tumorais. E isso foi possível a partir justamente do melhor conhecimento de todos esses pontos-chave da carcinogênese, ao menos dos que estavam mais evidentes, como, por exemplo, que as células tumorais, diferentes dos tecidos não tumorais, têm um aumento na sinalização para a proliferação celular sustentada, tem uma resistência à morte celular, uma indução da angiogênese em seu microambiente tumoral, desenvolvem mecanismos de mortalidade celular, migração, invasividade, e conseguem enganar o sistema imunológico, evadir do ataque do sistema imunológico para prosperar enquanto uma patologia. E, paralelamente a isso, diversas moléculas no início dos anos 2000, final dos anos 90, foram desenvolvidas justamente buscando atingir algum desses alvos moleculares que representam pontos-chave da carcinogênese, e um dos que foi mais estudado e mais evidenciado foi aquelas moléculas que bloqueiam a sinalização para a proliferação celular sustentada. E essa proliferação celular sustentada, ela é mediada por vias de ativação, nas quais existem receptores extracelulares que recebem a ligação de fatores de crescimento, e a partir daí da ativação desses receptores são disparadas cascatas de sinalização intracelular, como, por exemplo, a via das MAP quinases. Existem diversas moléculas aí exemplificadas nos quadrados azuis, que elas podem bloquear pontos-chave dessas cascatas de sinalização intracelular, impedindo que o estímulo chegue ao núcleo para indicar e sustentar a proliferação e crescimento celular. As terapias-alvos em oncologia, elas se baseiam ou em pequenas moléculas inibidores de tirosina quinase, que inibem a ativação downstream dessa via por meio do bloqueio de alguns pontos dessas cascatas de sinalização, ou por meio de anticorpos monoclonais que se ligam aos receptores, impedindo a ligação dos fatores de crescimento a eles, impedindo, portanto, o disparo dessa cascata de sinalização. E o estudo do perfil genético de tumores e da presença de mutações específicas em genes que compõem essas vias de proliferação foram muito importantes no desenvolvimento do tratamento oncológico atual. Algumas neoplasias foram particularmente bem caracterizadas do ponto de vista molecular, e um exemplo de sucesso é o câncer de pulmão não pequenas células, que inicialmente era uma doença caracterizada como uma só, e a partir da diferenciação histológica foi dividida entre adenocarcinoma, células escamosas e outros, e já com uma melhor caracterização genética, hoje em dia é possível dizer que o câncer de pulmão não pequenas células, na verdade, são diversas doenças, cada qual dirigida por genes que possam ser os genes dirigidores da formação daquela doença, e que, caso uma molécula tenha sucesso em bloquear esse gene dirigidor,
isso levaria a um bom controle tumoral e, eventualmente, a uma melhor sobrevida e a cura desses pacientes. Algumas mutações acionáveis, ou seja, que existem drogas-alvos para essas mutações, são bem frequentes em pulmão. Por exemplo, a mutação do EGFR em 17% e a translocação ALK-ML4 em 7% dos pacientes. Os primeiros relatos de que bloquear o gene EGFR pode trazer algum sucesso no tratamento veio de relatos de casos, inicialmente, onde era caracterizado um fenótipo de uma população com câncer de pulmão que parecia ter uma boa resposta a moléculas inibidoras do EGFR, como, por exemplo, mulheres, idosos, e que tinham uma baixa carga tabágica. Esses pacientes, ao serem expostos por drogas como gefitinib e erlotinib, que tinham uma atuação justamente nessa mutação, haviam respostas impressionantes que não eram vistas com a terapia citotóxica. Isso, quando foi levado a estudos randomizados comparativos, em comparação com a quimioterapia citotóxica, que era a terapia padrão no momento, foi observado um aumento significativo no tempo para a progressão dessa doença, mostrando que alguns pacientes poderiam atingir uma sobrevida bastante melhor do que o que era reportado com os tratamentos sistêmicos. Um outro exemplo de sucesso são as drogas direcionadas à translocação ALK, que foram testadas inicialmente em poucos casos, e que mostraram respostas bastante promissoras. Por exemplo, aqui eu mostro um waterfall plot onde a gente vê as taxas de resposta quase que na maior parte dos pacientes que foram expostos a agentes inibidores de ALK, sendo que esses eram aquele grupo de pacientes dos 7% que tinham essa mutação. Novamente, quando essas drogas, como por exemplo o crizotinib, foi levado em comparação em estudos randomizados com a quimioterapia citotóxica, novamente foi observado uma melhora significativa no tempo de sobrevida e tempo para progressão desses pacientes. E hoje, em 2021, nós temos, além do crizotinib, outras pelo menos 4 drogas que podem ser utilizadas, direcionadas a esses 7% de pacientes com câncer de pulmão, não pequenas células que carregam essa translocação. Além da sinalização e para a proliferação celular sustentada de seus genes que podem dirigir esse mecanismo, um outro mecanismo potencialmente acionável é a angiogênese tumoral, já dirigida mais ao microambiente tumoral do que propriamente à célula tumoral. Essa estratégia parece particularmente interessante em alguns tumores que são ricamente vascularizados, como, por exemplo, o carcinoma hepatocelular e os tumores de rim. Foi detectado por estudos histológicos que esses tumores ricamente vascularizados têm uma alta expressão de fatores de crescimento do endotélio vascular, que, portanto, usar moléculas que possam bloquear as vias de ativação desses receptores relacionados a esse fator de crescimento podem induzir, ao mínimo, uma estabilidade duradoura da doença. E, nesse contexto, algumas drogas, como, por exemplo, o sorafenib, foram desenvolvidas com esse intuito. Quando testadas em modelos pré-clínicos e xeno-enxerto, era observado que aqueles tumores que eram expostos a doses crescentes dessas medicações biogênicas, como o sorafenib, apresentavam uma redução gradativa com doses crescentes da imunoexpressão de marcadores endoteliais, como o CD34, mostrando que, de fato, havia um poder anti-angiogênico. Havia também uma redução de marcadores relacionados a essas vias de sinalização, como a forma fosforilada do ERK, e havia um aumento gradativo de indicadores de fragmentação do DNA, confirmando que, de fato, essas moléculas, quando utilizadas, poderiam induzir morte celular tumoral. Isso, em poucos anos, foi elevado a estudos clínicos com pacientes, e, por exemplo, esse é um estudo de 2008, naquela ocasião não havia tratamento sistêmico padrão para o carcinoma hepatocelular, por isso um braço placebo, e quando essa droga foi comparada com placebo, foi observado um ganho, apesar de discretamente em termos absolutos, que foi significativo do ponto de vista estatístico, mostrando que pela primeira vez um tratamento sistêmico pôde melhorar o tempo de vida de pacientes com doenças extremamente complexas, como é o caso do carcinoma hepatocelular. Atualmente, os avanços em terapias alvo-moleculares têm sido bastante significativos. Hoje, as plataformas para sequenciamento de genes estão mais acessíveis e estão cada vez mais eficientes, no sentido de identificar mutações-alvos em diferentes tipos de tumor, para que possam ser utilizados como potenciais alvos terapêuticos. Esses estudos, atualmente, que vêm sendo publicados com um número grande de pacientes sequenciados, mostram que
Alguns tumores, como, por exemplo, os tumores estromais do trato gastrointestinal, GIST, os tumores de tireoide, tumores de mama e melanoma, têm uma incidência grande de mutações potencialmente acionáveis por terapias-alvo. Isso também faz desenvolver o conceito de tratar o tumor, a neoplasia, não pelo seu sítio primário de origem, senão pela presença de mutações, o que seria equivalente a dizer que nós não teríamos mais tumores de tal origem anatômica, e sim tumores com tal característica genética. Paralelamente a isso, um outro avanço bastante significativo e de apoio para o uso das terapias-alvo é o uso da biópsia líquida, onde por meio de fluidos corpóreos, como por exemplo o sangue, é possível identificar material genético proveniente do tumor, por células tumorais circulantes, exossomas ou DNA tumoral circulante, e a partir daí, sem a necessidade de uma biópsia residual, conseguir caracterizar a presença de alvos moleculares, e que isso pode ser feito sequencialmente ao longo do tratamento. Então, as terapias-alvo, elas adicionaram às quimioterapias citotóxicas um avanço, porém, naqueles pacientes selecionados pela presença de alvos moleculares, e certamente com um perfil de eventos adversos mais selecionado, já que essas terapias-alvo eram dirigidas a características da célula tumoral que os tecidos normais não teriam. Entretanto, nos anos recentes, o uso da imunoterapia tem ganhado bastante importância e tem modificado radicalmente a história natural de algumas neoplasias que antes tinham um prognóstico bastante reservado. E o uso da imunoterapia, da imunologia para tratar tumores não é algo recente, remonta desde o final do século XIX, quando haviam relatos que o Dr. William Cooley utilizava extratos bacterianos no tratamento de tumores, no que possivelmente geraria uma reação inflamatória, e essa reação inflamatória teria alguma atividade antitumoral. Posteriormente, nas últimas décadas do século XX, já com o uso de BCG tópica com o sentido de evitar a recorrência de tumores de bexiga localizados, e mais recentemente com as aprovações dos primeiros anticorpos monoclonais inibidores de checkpoint imunológicos, que esses sim, com perfil de tolerância bastante aceitável para serem usados em população oncológica. E o uso da imunoterapia, ela pressupõe que o sistema imunológico e as células tumorais, elas vivem num equilíbrio, onde as células tumorais interagem com o sistema imunológico, por vezes induzindo um aumento na vigilância imunológica para inibir o crescimento tumoral por meio da imunidade adaptativa inata, e, por outro lado, quando ocorre um desbalanço nisso, um escape tumoral, onde as células tumorais passam a suprimir o efeito imunológico de células antitumorais e o tumor passa a encontrar uma facilidade para progredir. O uso da imunoterapia, ela não corresponde a somente uma modalidade, existem diversas modalidades em desenvolvimento, desde vacinas que utilizam peptídeos específicos do tumor para gerar uma reação imunológica contra esses peptídeos, até o uso de terapias celulares, como as de CAR cells e as terapias TCR, mas o que tem estado mais próximo da prática clínica na oncologia é o uso de inibidores de checkpoint imunológicos dirigidos a pontos de sinapses imunológicas na reação, no reconhecimento e ataque antitumoral. E a imunidade antitumoral, ela se inicia num ciclo onde o tumor expressa antígenos tumorais e peptídeos que são imunogênicos. Esses antígenos são liberados pelas células tumorais, são reconhecidos por células apresentadoras de antígenos, são posteriormente apresentadas a linfócitos T, e esses linfócitos T vão ao sítio tumoral, já tendo reconhecido e sendo ativados aos antígenos tumorais, e a partir daí passam a promover um ataque citotóxico contra as células tumorais. E cada um desses pontos de comunicação e sinapses imunológicas são potenciais alvos para inibidores inibirem a continuação ou a promoção da imunidade antitumoral. Então, uma ideia, algum desses anticorpos inibidores de checkpoint imunológicos, eles foram rapidamente incorporados desde a fase de estudo clínico até a prática clínica. Nessa linha do tempo, nós podemos ver os pontos azuis, verdes, quando que cada uma dessas drogas foi testada a primeira vez no paciente, e nos pontos vermelhos correspondentes a cada droga, o momento ao qual ela foi aprovada pela agência regulatória americana, mostrando que o desenvolvimento dessas drogas
tem sido bastante rápido, isso melhora significativamente a perspectiva dos pacientes com doenças avançadas que são sensíveis à imunoterapia. O modelo de doença que teve a mudança mais radical em seu prognóstico com a imunoterapia foi o melanoma. O melanoma ele tem característica de ser um tumor extremamente antigênico, de gerar uma alta carga antigênica na circulação e, por isso, ser um potencial estimulador para o sistema imunológico. O melanoma é uma doença pouco sensível à quimioterapia citotóxica, onde os pacientes que fazem uso de terapia citotóxica como a da carbazina, que era um dos tratamentos padrões antes do surgimento da imunoterapia, tinham uma sobrevida mediana de poucos meses, e a partir do momento que foram utilizados e testados em estudos comparativos o uso de inibidores de checkpoint imunológicos como o nivolumab, muitos desses pacientes ficaram com a doença controlada e foram sobreviventes ao longo tempo desses estudos, e hoje existem um número significativo de pacientes com doença controlada há alguns anos, uma doença que até poucos anos atrás levaria a óbito, infelizmente, em poucos meses. Além disso, também para outros tumores, no caso do carcinoma hepatocelular, o uso da imunoterapia induziu respostas que não eram vistas anteriormente, com o desaparecimento completo de massas tumorais, e além disso, o reconhecimento também de que aqueles pacientes que tinham resposta radiológica ou desaparecimento ou redução dos tumores com o uso da imunoterapia, essa resposta era mantida por um tempo bastante significativo. Os pacientes da curva em verde foram aqueles que tiveram uma resposta parcial ou completa radiológica com o uso da imunoterapia para carcinoma hepatocelular, mostrando que uma boa parte desses pacientes estava vivos ao final de 5 anos. Uma doença que anteriormente, que nós mostramos nos primeiros slides, tinha uma sobrevida mediana em sua história natural de 5 meses, pacientes em 5 anos vivos com o uso dessa terapia apresentando resposta radiológica. O câncer de pulmão também é uma história em que a imunoterapia conseguiu impactar bastante, e em doença metastática, a imunoterapia faz parte dos regimes para câncer de pulmão, com bastante sucesso, mas eu queria partilhar um estudo que foi publicado há poucos anos atrás, que traz uma perspectiva bastante interessante. Foi um estudo piloto com 20 pacientes que tinham carcinoma de pulmão, não pequenas células ressecáveis ou em programação de cirurgia. Esses pacientes receberam 2 doses pré-operatórias de nivolumab 4 semanas antes da cirurgia, já sendo observado respostas radiológicas bastante significativas. E, de uma maneira interessante, após a cirurgia, os tecidos excisados eram avaliados histologicamente e foi obtido resposta patológica maior, correspondendo a uma necrose de pelo menos 90% do tumor, em quase metade dos casos, mostrando que essas terapias elas podem, além de prolongar a sobrevida de pacientes com doença metastática, induzir a melhoras naqueles pacientes que têm doença localizada e ser um adjunto bastante interessante para tratamentos locais, como, por exemplo, a cirurgia, e em alguns casos até poupar o paciente de ressecções extensas. Entretanto, como tudo, a imunoterapia ela tem seus desafios. Um desses desafios é que hoje nós não temos biomarcadores específicos que nos selecionam quais desses pacientes de fato são os bons respondedores. Existe um outro desafio muito grande, que é o surgimento de eventos adversos imunomediados, numa parcela pequena, mas com potencial de gravidade, e que a imunoterapia, por suas características, não incluiu em seus estudos clínicos alguns subgrupos de pacientes que são bastante frequentes na prática clínica, como pacientes transplantados de órgãos sólidos ou pacientes com enfermidades autoimunes que não eram estudados e, portanto, nós não temos no dia de hoje dado suficiente de segurança e eficácia nesses subgrupos de pacientes que, infelizmente, têm uma frequência alta de neoplasias. Biomarcadores, existem algumas possibilidades de biomarcadores em estudos, mas se nós olharmos as curvas dos estudos de imunoterapia, por exemplo, esse é um estudo que comparou uma combinação de imunoterapia para carcinoma hepatocelular, é possível ver que nos primeiros meses de tratamento, alguns pacientes apresentam progressão, mostrando que, apesar da intervenção, alguns desses pacientes, de fato, não respondem bem à imunoterapia. E, por outro lado, existem aqueles pacientes onde a imunoterapia consegue impactar de uma maneira bastante importante na história natural da doença, levando esses pacientes a terem sobrevidas a longo prazo. Talvez, dos potenciais biomarcadores mais importantes é a carga tumoral, a carga mutacional do tumor, onde aqueles tumores que têm uma alta carga mutacional são aqueles tumores que geram mais antígenos anômalos, e esses antígenos anômalos têm uma capacidade antigênica de atração do sistema imunológico maior,
Então, parece existir alguma correlação entre alta carga mutacional e melhor resposta aos agentes imunoterápicos. Um outro desafio que eu citei, que ele é bastante relevante na prática clínica, é que as imunoterapias elas podem, em uma porcentagem pequena dos pacientes, induzirem eventos adversos imunomediados, eventos adversos esses que podem acometer diversos órgãos, desde pneumonite, encefalites, vasculites, nefrites, colites, e que algumas vezes inviabilizam a continuidade do tratamento e podem, inclusive, ameaçar, esses eventos ameaçadores à própria vida do paciente, a depender da severidade deles. E, finalmente, se me permitem algumas considerações finais, gostaria de ressaltar que a evolução nas modalidades de tratamento sistêmico permitiu uma melhora na sobrevida e qualidade de vida de pacientes com neoplasias avançadas, que sem essas terapias teriam sobrevida bastante restritas. As novas modalidades de tratamento sistêmico, elas podem reduzir também as taxas de recidiva, naquelas doenças que têm alto risco de recidiva após um tratamento local, como a cirurgia ou a radioterapia. Existe, entretanto, uma necessidade importante de se buscar biomarcadores que nos permitam selecionar quais pacientes são, de fato, aqueles que se beneficiam dessas estratégias, e avanços recentes, tanto no campo da oncologia quanto de outras disciplinas, reforçam a importância da abordagem multidisciplinar envolvendo as diversas especialidades e profissões envolvidas na saúde no cuidado do paciente oncológico. Com isso, eu gostaria de encerrar e agradecer imensamente a atenção de todos. Excelente apresentação, Leonardo, nós agradecemos muito. Passo a palavra aos acadêmicos, queiram fazer algum comentário. Inicialmente, passo a palavra ao presidente da sessão, José Jesus Camargo, por favor. Eu só posso agradecer ao Leonardo, dizer que foi uma excelente palestra e definitivamente esse é o caminho, né? Com maiores ou menores resultados em determinadas situações, mas nenhuma dúvida que nós marchamos para a terapia sistêmica e neoplasia será manejada assim. E tomara que rapidamente mais e mais marcadores possam ser identificados para o desenvolvimento de anticorpos monoclonais que já mostraram em tantas situações o benefício inequívoco. Parabéns, Leonardo. E eu queria agradecer ao Carlos Eduardo Brandão, que recomendou entusiasmadamente que você fosse convidado. Como sempre, ele acertou na indicação e eu agradeço ao Brandão por isso também. Muito obrigado e parabéns pela apresentação. Agora nós vamos ver se a pergunta do acadêmico Carlos Eduardo Brandão vai envolver fígado ou não fígado. 8-1 que vai ter fígado na história. Vamos lá, acadêmico Carlos Eduardo Brandão. Parabéns, Leonardo. A gente já conhecia toda a sua história e principalmente o seu envolvimento nessa área da imunoterapia em oncologia. Nós já tínhamos participado de alguns eventos em conjunto pela Sociedade Brasileira de Hepatologia. Eu queria te fazer duas perguntas, né? Ao longo desses anos que a gente trabalha com hepatologia, a gente vê que muitos pacientes que fazem quimioterapia, né, citoredutora, como você comentou, para tumores gastrointestinais, utilizando drogas como a oxaliplatina, esses pacientes muitas vezes acabam procurando o hepatologista porque desenvolvem algumas doenças chamadas veno-oclusivas, uma síndrome chamada SOS, de obstrução sinusoidal, né? Uma venopatia obliterativa sinusoidal. E esse é um detalhe que muitas vezes ocorre muito quem faz quimioterapia contra câncer de cólon, como pacientes que acabam fazendo uma síndrome de obstrução venosa, particularmente com aquele esquema do FOLFOX. Né? A pergunta que eu te faço é se esses imuno-oncológicos, imunoterápicos na área da oncologia, se você também tem visto, além dessas ites todas que você comentou, que foram até abordadas aqui na semana passada, no seminário que o Paulo Hoff coordenou, pacientes que fizeram tiroidite, hipofisite, né, hepatite, colite, se esses novos imunobiológicos também podem provocar essas mesmas síndromes obliterativas de pequenos vasos intrahepáticos. E a outra pergunta, e até indo ao encontro do que o presidente falou,
Nós que trabalhamos muito com carcinoma hepatocelular, nós estamos vendo muito que os pacientes que estão sendo tratados com esses novos imunobiológicos são predominantemente aqueles com doença muito avançada, né? Doença multinodular, lesões até fora do próprio fígado, né? E para aqueles pacientes que têm um estágio intermediário, a gente acaba utilizando mais a quimioembolização ou a radioembolização. Você vê a curto prazo, Leonardo, a possibilidade da terapia sistêmica do carcinoma hepatocelular ser antecipada, em vez de fazer uma quimioembolização ou uma radioembolização, antecipar e colocar esse paciente para fazer primeiro terapia sistêmica, né? Deixando a quimioembolização ou a radioembolização para uma outra ocasião. Parabéns pela tua palestra e parabéns também pela gentileza de ter aceito o nosso convite. Obrigado, professor Brandão, pelas perguntas e pelo convite. Em relação à primeira pergunta, professor, realmente a oxaliplatina é um fármaco que ele é muito utilizado em oncologia gastrointestinal e é um efeito adverso, principalmente daqueles pacientes que são bons respondedores e que usam a droga por bastante tempo, é realmente o surgimento dessa doença veno-oclusiva de sinusoides hepáticos, e que acaba levando a um mecanismo muito parecido com a hipertensão portal com esplenomegalia, plaquetopenia e, eventualmente, insuficiência hepática. Os imunoterápicos, por seu mecanismo de ação, eu não conheço alguma descrição de alguma doença parecida gerada pelos imunoterápicos, mas eu acredito que cabe ressaltar que são drogas novas e que a experiência em efeitos colaterais, eu acredito que vai sendo ganhada com o tempo. Hoje nós temos bem descritas alguns eventos adversos imunomediados, como esses que são agudos e costumam aparecer durante o tratamento, mas eu acredito que há que lembrar que alguns desses pacientes, por serem sobreviventes a longo prazo e usarem a droga há muito tempo, com conhecimento acumulado que se vai ter nos próximos anos, certamente algumas síndromes ainda não bem definidas vão ser caracterizadas. Mas até o dia de hoje, até onde eu conheço, isso é algo particular da oxaliplatina e de alguns agentes citotóxicos. Em relação à segunda pergunta, eu acho que é um interesse muito grande e eu particularmente acredito que a imunoterapia vai mudar bastante a história do carcinoma hepatocelular, não só a doença avançada, mas também doença intermediária ou precoce. O carcinoma hepatocelular, ele é uma doença desafiadora, justamente porque o paciente tem duas doenças em estadio avançado, ou seja, um câncer e a cirrose. Isso faz com que, por muito tempo, as terapias que fossem tentar de uma maneira mais agressiva levassem o paciente a piores desfechos por efeitos colaterais, mais do que por ausência de eficácia. E agora, a imunoterapia nos dá um panorama diferente, uma terapia que tem uma tolerância boa, tem uma eficácia boa, com uma capacidade de induzir redução do volume tumoral que as outras drogas, por exemplo, o sorafenib, não tinha antes. E com isso eu acredito que a incorporação dessas drogas, tanto no estadio intermediário, naqueles pacientes que não podem ser ressecados ou transplantados, e que antes eram bons candidatos à TASSE, é bastante atrativo por dois motivos. Um, porque consegue induzir respostas locais naquela doença mensurável, que era o que a TASSE e a radioembolização faz, e também porque dá um controle sistêmico e reduz o risco de surgimento de metástases, que isso a TASSE e a radioembolização não têm a capacidade por ser terapias locais. Então, acredito que os primeiros estudos comparativos de imunoterapia e TASSE estão sendo desenhados agora, tem um estudo europeu do Dr. George Bruch que vai ser aberto agora, e eu acredito que vai nos responder isso. E, além disso, não me estendendo na resposta, eu acredito que vai ter um papel também na prevenção de recidiva de pacientes que foram operados ou ablados. E para isso existem alguns estudos abertos, inclusive estudos multinacionais com centros no Brasil aberto, o ICESP é um deles, que estão testando usar imunoterapia por um período de 1 ano após cirurgia de ressecção completa ou ablação completa de tumores localizados. E a expectativa talvez seja grande de que isso possa reduzir a taxa de recidiva à distância. Obrigado pela pergunta. Espero ter Excelente. Acadêmico Camargo, levantou a mão? Não, por favor. Sim. Eu queria comentar, Leonardo, um caso interessante. É um paciente que caiu na rua em Maringá, descobriram que tinha uma metástase cerebral, foi para São Paulo. Era uma lesão periférica, uma posição boa, ressecou, fez radioterapia do leito da lesão
e se descobriu que ele tinha um tumor no lobo inferior esquerdo de 9 centímetros. E ele entrou num protocolo que pretende observar durante 6 meses se não aparecem outras metástases. Enquanto isso, faz quimioterapia. E ele se deu muito mal com a quimioterapia, fez uma reação absolutamente fora do contexto, fez uma hepatite grave, quase morreu com a quimioterapia. E para ter alguma coisa para oferecer, ele recebeu o pembrolizumab de maneira meio empírica. Passaram 6 meses, nenhum sinal de recidiva, e a grande probabilidade era recidiva cerebral outra vez, e nada disso, estava em excelente estado geral, e a lesão pulmonar tinha diminuído de tamanho. Aí ele foi encaminhado para operar, eu fiz uma lobectomia inferior com vídeo, e aí veio a surpresa, ele não tinha doença na peça. E o paciente tinha literalmente curado com o pembrolizumab usado durante esses 6 meses. Isso para cirurgião oncológico é uma ameaça de verdade, hein? É um caso bastante interessante que tem surgido casos, reportes de caso dessa maneira. Eu acredito, professor, que, como eu coloquei na última consideração, que o tratamento do câncer ele é multidisciplinar, e eu acho que essa característica se manterá, eu acredito. Mas, de fato, existem pacientes onde a terapia sistêmica pode ser, de fato, o único tratamento. Existem tumores, por exemplo, tumores germinativos, que têm respostas sustentadas e definitivas à quimioterapia citotóxica, e talvez com o tempo nós passaremos a identificar justamente que característica que o tumor desse paciente desenvolveu ao longo da sua carcinogênese que o fez tão sensível a uma inibição de um ponto tão específico. Eu acho que o caminho será esse, justamente de detectar, talvez antes de propor um tratamento mais radical, se o paciente é portador disso que nós buscamos, desse biomarcador específico, e talvez para esses pacientes, de fato, a terapia sistêmica possa ser o tratamento definitivo, né? Eu acredito que é uma minoria de pacientes, mas certamente em algum momento isso surgirá. Sem dúvida. Muito obrigado. Acadêmico Barcinski, Marcelo Barcinski, por favor. Boa noite. Ia parabenizar a apresentação do Leonardo, parabenizar também os organizadores dessa tarde e noite em oncologia, que está realmente de altíssimo nível. E a minha pergunta para o Leonardo é mais ou menos geral, uma pergunta menos específica, mas você não acredita que a procura de biomarcadores para candidatos à imunoterapia, principalmente essas imunoterapias que inibem os inibidores e ativam, liberam células T antitumorais, vai cair na área da medicina personalizada, no sentido de que praticamente haverá, enfim, uma estratégia para cada um dos pacientes em função dos seus biomarcadores. E que, nesse caso, e já hoje, o preço de uma sessão de imunoterapia é absolutamente fora do propósito ou do alcance de qualquer indivíduo privadamente poder arcar com essas despesas, né? Como é que você vê a evolução dessa área, no sentido dessas variáveis que eu coloquei, né? No sentido de que cada vez menos pacientes, porém com efeitos mais marcantes, na medida em que ele tem um número maior de biomarcadores que o colocam como candidato a essa terapia. Enfim, que considerações você pode fazer dessas minhas colocações? Professor Marcelo, obrigado pela pergunta. Eu concordo com o senhor que totalmente o caminho vai ser para personalização total, ou seja, vai ser agrupar menos o paciente em doenças, em síndromes, e mais entender a patologia que se desenvolveu naquele indivíduo. E, a partir dali, traçar tratamentos que possam ser precisos para tratar a doença com o mínimo de efeito colateral possível.
Acho que o senhor colocou muito bem a questão da barreira do custo, que é algo que realmente é assustador, né? Nós vemos o preço. Claro que são drogas que as companhias também são muito dispendioso para as companhias, mas outro desafio muito grande é que, para caracterizar molecularmente um tumor, o preço ainda também é muito alto. Então, a personalização esbarra em dois desafios. Um é o melhor acesso às drogas e um é o melhor acesso aos testes que nos vão permitir identificar esse tumor. Uma coisa curiosa que eu, no caso, que trabalho no Sistema Único, que nós vemos que muitos desses pacientes que fazem os protocolos de pesquisa para essas drogas novas são em países em desenvolvimento, países não desenvolvidos, que essas drogas são testadas e mostram benefício, e essa mesma população no futuro não vai ter acesso a essa droga, né? E é algo que eventualmente pode ser, no momento de se aceitar ou se aceitar a inclusão, que isso, as agências que possam ter poder sobre isso, que possam negociar, bom, a nossa população vai ser testada dentro de um estudo, mas a gente quer ter nós gostaríamos de ter alguma facilidade também para oferecer para elas caso esse estudo venha positivo. Então, talvez são coisas que nos ajudarão no futuro. Muito obrigado. Leonardo, você colocou muito bem tudo, parabéns. Existem biomarcadores epigenéticos já sendo testados? Para imunoterapia existem, professor Rubens, obrigado pela pergunta. Para imunoterapia existem alguns padrões de metilação que parecem ter uma correlação melhor, inclusive para carcinoma hepatocelular, que alguns padrões de metilação de tumores parecem estar associados a tumores com maior infiltrado linfocitário. E isso é um sinal de que manipular esse infiltrado linfocitário que já está ali para que ele ataque o tumor de fato possa ser uma estratégia interessante. Ainda não utilizados na prática clínica, mas já em estudos experimentais. Muito obrigado. Não sei se há mais algum comentário ou pergunta. Eu não vejo ninguém aqui na tela. Então, eu queria agradecer a todos os presentes, acadêmicos, convidados e principalmente os apresentadores do programa científico de hoje, e muito especial ao Leonardo por essa excelente palestra e essa perspectiva animadora de termos cada vez mais recursos terapêuticos eficientes, complementando pelo menos a cirurgia, não é, Camargo? Pelo menos na periferia do avanço cirúrgico. Sem dúvida, o Marcelo Barcins colocou muito bem a problemática de custos. É uma questão até de ter ou não característica genética compartilhada por países mais ricos, né, por populações de países mais ricos, porque a pesquisa também vai por aí, né? A grande indústria está interessada em arrumar drogas que possam ser consumidas pelos países de populações que possam pagar. Então, vai de um lado e volta do outro, e o tempo vai tratando de acomodar todas essas aquisições científicas e colocando no bolso e no orçamento de todos. Muito obrigado a presença, então, de todos. Mais uma vez, eu lembro o aniversário da academia, quarta-feira, às 18 horas, aqui mesmo nessa sala. Todos estão convidados e ficamos honrados com a presença de todos. E eu encerro, então, lembrando aos membros da diretoria que a nossa reunião vai ser às 20 horas na outra sala. Vai ser uma reunião rápida. Boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado. Até logo.